Tá entrando. Oi, querido. Estou brindando com o primeiro milagre dele contigo. Tudo bom contigo? Que coisa boa te ver, tudo em Nossa, paz, graças a nossa. Deus. Eu preciso dizer de público o quanto eu admiro o Caio, não só como professor de tudo, de todos nós, um mestre, mas como pessoa, como gentileza, como a singeleza, né, que hoje em dia é tão difícil uma pessoa ouvir, né? O Caio é uma pessoa que ouve, fala baixo, não aumenta o tom, né? E hoje está tão difícil isso, né, Caio? Ter essa paciência. Boa noite e que honra estar com você Obrigado. hoje, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. A honra é minha. É um prazer enorme estar aqui Enorme com mesmo. você. E Deus foi bom, como Ele é sempre, Amém. quando fez você chegar até lá, a Vinde, a Vinde TV, e nós nos encontramos. Isso E em aí fizemos 97, né, programas Caio? juntos. Oi? Isso foi em 97, 98, né? Já faz 23 anos isso, né? Foi a Vinde TV, começou em 96. Mas eu entrei em E 98. foi em 98, né? 23 anos a gente se E conhece. você e o Flávio, Que que hoje é agora está bilionário. lá em Orlando. Hã? Que hoje é bilionário, né? Que hoje é circunstância. bilionário, né? Que é o patrão do É, Cacá. Não é mais também, né? O Kaká foi embora. Mas Foi embora, né? foi embora. O Não, cara, ele vendeu Orlando City, né? Ele deu uma ele tacada vendeu. vendeu. Eu vi na Aham, mídia, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Mas, cara, hoje eu estava aham, vendo uma entrevista sua com aham. o Luiz Felipe Pondé, né? Que é um filósofo, que é uma pessoa muito. É. E você quebrou vários tabus, né, naquela entrevista, né? E ele mesmo ficou surpreso, né? Quando no momento você falou, não, Deus não existe, né? Deus você não é palpável, você não vê, você não olha, você não tem o tamanho, a forma, enfim, né? Você tem, são as coisas, tudo, Deus é tudo, né? Tudo é Deus, então é Tudo é diferente em do que Deus. tudo em Deus. Tudo é em Deus. Então, Tudo é em Deus é Deus. mais que tudo. Tudo é em Deus. Assim como Deus não Verdade. existe. Porque Seu Deus áudio é. está falhando. Está Uhum. falhando? Agora sim, agora melhorou. Estava falhando um pouquinho. Então, Deus Então, né? é isso. Se Deus existisse, ele teria que ter mensurabilidade, como você falou, ele tinha que ser, de algum modo, tangível, Palpável. palpável, tinha que ser menos que Deus, tinha que ser apenas aquilo que a gente, de algum modo, detecta. Uhum. Mas Deus está para além disso. Jesus disse que Deus é espírito. Sim. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Jesus não verdade. disse que Deus é um espírito. Uhum. Ele disse que Deus é espírito. Nem Certo. Jesus o quantificou. Se ele tivesse dito Deus é um espírito, então haveria uma outra coisa chamada tudo, que Uhum. seria a existência e Deus seria um dentro disso. Mas não, Jesus disse que Deus é espírito. Você E falou importa que os seus adoradores o adorem. Sim, desculpa. você falou da sua casa para a gente, né? Que Jesus, há muito tempo, né? O espírito foi imolado, né? Enfim, há muito tempo esse espírito estava no ar, né? Até se
estar com Jesus, se transformar em Jesus, em homem, e na verdade toda que aconteceu, né? Mas isso já foi há muito tempo, né, Caio? Quer dizer, não foi naquele dia, Não, né? foi antes de haver tempo. É. Foi o que eu te disse. Eu disse que quando a Bíblia diz que ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou quando se diz que nele tudo subsiste, ou ainda quando se diz que ele é o primogênito de toda a criação, mas também se diz que ele é o unigênito do Pai, ao mesmo tempo em que também se diz que o Cordeiro de Deus, que é o unigênito do Pai, que é Deus mesmo, foi imolado antes da criação de todos os mundos. De todas as coisas. Agora, o que é ser imolado? É que a gente, quando ouve essa imagem, essa linguagem, a gente fica pensando num cordeiro sendo cortado antes de haver sacrificado, Big Bang, né? Sacrificado e tal. E não é isso. Isso aí é uma coisa da arquetipia humana, apenas da limitação de expressão. Aí a gente usa o fenômeno simbólico, arquetípico, um cordeiro imolado, um sacrifício, alguém morre, mas é apenas a expressão da nossa limitação. No entanto, o que aconteceu, Paulo descreve de maneira conceitual essa ideia de que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do cosmos. Então, antes do Big Bang, para a gente ter um limite, vamos supor, de 4 bilhões e 500 milhões de anos, luz, antes do Big Bang. Nossa, isso é uma projeção. É uma simplificação tosca que eu estou fazendo, porque o Big Bang, daqui a algum tempo de ciência, pode ser que venha a ser desbancado por uma outra teoria que se demonstre mais factível. Tanto faz. No entanto, Paulo transforma essa expressão de que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo na seguinte fala dele aos filipenses. Escrevendo aos filipenses, ao pessoal de Filipos, ele disse o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, esvaziou, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esvaziou. Para mim, uma linguagem conceitual que define esse cordeiro imolado antes da fundação, é Deus se esvaziando de Deus. Quando Deus se sacrifica, quando Deus se esvazia de Deus, que é uma ação desse unigênito de Deus, que esvazia-se, sendo Deus, se esvazia de Deus, aí, pum! Todas as coisas são criadas, como se diz, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Aí o que eu te disse aqui em casa foi que Cristo é Deus, e Cristo é a manifestação de Deus para todas as consciências universais, porque Deus mesmo não existe, nunca foi visto, nem será visto. A expressão de Deus é que é Cristo. É a expressão de Deus. Essa revelação para...
todas as Isso é uma consciências coisa, universais. isso é uma coisa tão forte, cara. Eu sou seu amigo há tanto tempo e eu sempre soube, sempre vi, porque eu trabalhei com você 6 anos, a gente ficou lá na Vinde, né? Você sempre esteve na contramão de todos aquelas pessoas que cultivam uma igreja que fatura, uma igreja que põe o pessoal, faz chantagem emocional, faz um curral, tipo um curral eleitoral, mas um curral de seguidores, né? Você sempre foi um cara a favor do Evangelho de Cristo, né? Eu vi você falando Uhum. também que quem pinça algumas coisas do Velho Testamento com o Novo, mistura, pode fazer o que quiser. É igual uma edição, né, de um Uhum. vídeo, de alguma coisa, você pode transformar em É, muito bom e muito ruim, né? é. E você falou que foram pensados os evangelhos do Novo Testamento, alguns, né? E você achou até que são bons, que têm relação um com o outro, né? Mas o velho, Aham, ele foi anulado pela graça de Jesus, né? E muita é. gente vive no Velho Testamento, o lance do Malaquias, do dízimo, enfim, né? Existem vários truques, né? Que a gente Uhum. que Você está me vendo bem aí, né? Se Tô. a lei, se a lei, os mandamentos, os milhares de mandamentos e de ordenanças e de ritos e Uhum, de obrigações que o uhum, Velho Testamento trazia, uhum, se aquilo tudo continuar em vigência uhum, e você ficar zangado com um filho, você achar que o filho te desonrou, uhum. você pode amarrá-lo na É, porta ou num poste é. e E, a- e, deixá-lo a- preso lá, e e as não con- haveria lei nenhuma que o tirasse de lá, porque estava escrito na lei de Moisés, ele tinha que ficar pendurado lá, e os corvos lhe comeriam os olhos, sim. e ele morreria pendurado. Então, são coisas tão absurdas, Não, eu só queria completar, porque insuportáveis, que ninguém cumpre. O pessoal quer dizer que a Bíblia aqui é a palavra de Deus de capa a capa, não é. sem sinceridade nenhuma, porque ela é insuportável, meu amigo. Exatamente. Não, e se Ela é você lê errado, insuportável. e se você lê errado, né, se você não lê de trás para diante, ela fica muito mais insuportável, né? Porque a lei Não, sem Cristo é, encarnado em Jesus, porque Cristo, como eu vinha dizendo, é Deus sim, e é a expressão de Deus para aquilo que seria a criação. Por isso também se diz que ele é o primogênito de toda a criação. É aquele que se esvazia. E é, esse esvaziar é esse autossacrifício de onde explode todos os multiversos e todas as existências e todas as criações. Aí o veja Caio, bem, só eu então perguntar uma o coisa, só eu Cristo perguntar uma, sempre existiu. Uhum. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. E Através de um Jesus milagre. Através de é um o milagre. Cristo. É. Isso. E ele é o Cristo. Mas Uhum. não significa que antes de Jesus Uhum. nascer desse mundo, o Cristo não estivesse presente em todos os tempos, porque o tempo é gerado por ele, o não É, tempo, todas as dimensões procedem daí. Aí pronto, eu deixo de ter problemas com Deus, é. eu paro de E- procurar e eu apenas aspiro Deus, inspiro Deus. não, não sofre, né? Não sofre de ansiedade. O Não, dia é eu hoje, o estou dia é hoje, né? pacificado nele. O Acabou essa Caio, angústia. muita gente eu vejo, né?
fazendo jejum, fazendo, sei lá, vigília, fazendo o que? Opa, tintim, hein? Estamos juntos nisso. Ah! Fazendo, fazendo tudo isso, né? E Tintim. quando e se eu acredito que Jesus e que tudo é pela graça e não pelo merecimento, né? Isso não Uhum. existe mais, né? Foi naquele tempo, naquele momento que existiram aquelas coisas, né? E que hoje não tem o menor sentido. Eu vi até você falar para o Pondé que tem coisas no próprio Novo Testamento que também não fazem mais sentido também, né? Porque eram circunstanciais. Uhum, Por exemplo, quando Paulo, em Efésios e também em Colossenses, ele ensina como tratar uhum, um senhor, de como é que um escravo deve se comportar diante do seu senhor. uhum, Pedro também fala como é que um escravo cristão deveria se comportar diante do seu senhor. Aí uhum, fala com os donos e senhores de escravos cristãos como uhum. é que eles deveriam tratar os seus Os escravos. escravos, é incrível, né? Aí, na mesma medida, e bitola, ele diz para a mulher ser submissa ao marido, como uma mulher oriental, uma mulher no Oriente Médio. Eu conheço Sim, bem o Oriente Médio. E eu é. conheço bem as mulheres árabes, e conheço-as lá, E aqui? conheço-as fora de lá também. Árabes estudando nos Estados Unidos, Uhum. mulheres árabes. Eu frequentei uma universidade nos Estados Unidos há muitos anos, onde eu tinha uma colega libanesa, Uhum. muito, muito bonita. Tinha uns olhos extraordinariamente lindos. Uhum. E ela ficou ali do lado, assim, meio metro ao lado, Uhum. meses e meses e meses, E não te cumprimentou mesmo. sem, sem permitir que ninguém, Uhum. que nenhum homem da classe a cumprimentasse. Que coisa incrível. Ninguém. Aí, mas eu olhava para ela e eu via que ela tinha muita simpatia por mim. Aí Uhum. no final do curso, Você namorou com eu ela? falei, olha, Não, eu não. desejei muitas vezes Uhum. convidar você e o seu esposo e Ah, os ela seus era casada. filhos. Ela era Eu casada. imaginei, eu É. nem sabia, mas eu imaginei. Então eu já Entendi. botei aqui o sarrafo, Entendi, que aqui não em dá para cima. pular, né? É. Não dá, era assim, reverência absoluta. Entendi. Uhum. E se eu perguntasse a pessoa, você é casada? Aí ela ia ser uma ofensa brutal. Então, eu desejei muitas vezes convidar você e o seu marido e os seus filhos para virem à minha casa, em conhecer minha esposa, meus 4 filhos, minha Uhum. cunhada que mora comigo e a filha, 2 filhas de um amigo meu que também moram Uhum. na minha casa. E nós Uhum. fazemos churrascos e muitos dos rapazes e das moças já foram lá. Só não Uhum. foi você. Olha Aí só. ela falou, aí ela falou, não é o nosso costume, mas talvez eu tivesse aceitado Olha só, com viu? o meu marido. Eu falei, porque eu queria que você sentisse a nossa reverência Uhum. para com você. E eu almoço e janto na casa de amigos, por exemplo, palestinos. Eu tenho um grande amigo palestino há muitos anos, ele também é meu chofer. Uhum. E ele é um grande chefe, um grande cozinheiro também. Ele É. viveu anos como chefe. E Uhum. depois ele foi trabalhar como motorista, agora ele vai se tornar guia Que palestino. legal. Mas ele gosta de me levar à casa dele. Ele tinha um restaurante Uhum. que todo mundo que eu levei lá me disse que foi o melhor restaurante chinês no qual já Olha comeram só. no mundo.
sim, gente que viaja bastante. E ele gosta de me levar à casa dele. E lá é tudo extraordinário, parece que você passou num portal do tempo. Entendi. Olha, Ainda vou voltar para Paulo e as mulheres. Só um minutinho. Aí, você chega, aquela coisa, aquela reverência, as mulheres, a minha esposa quis beijar a mão de uma senhora, mãe dele, numa ocasião em que ela estava lá, aí ela, não. Parecia que era, se ela aceitasse, era uma indignidade dela, e elas não falavam, elas sempre olhavam para ele, e ele é um palestino abertíssimo. Ele me disse, ele vem trabalhando comigo há alguns anos, ele me disse há uns 4 anos, que quando perguntam, ele diz que é muçulmano, mas na verdade, sinceramente, ele cria no meu Deus. Ele está travando. Ele falou, não digo que sou muçulmano, porque tanto faz. Mas quando eu falo com o Deus que eu aprendi com você. Uhum. Aí eu digo, amém, meu irmão, e fica assim, que tá bom, não precisa tá bom, criar... Né? Tá bom para todo mundo, não precisa criar esse problema. Mas vamos voltar. Eu tinha dito que mesmo no Novo Testamento, você tinha coisas que Paulo dizia que eram circunstanciais. Aí eu ilustrei com os escravos e comecei a falar da mulher, da submissão da mulher, que é um dos pontos nos quais as mulheres mais tropeçam no Novo Testamento, e tem mulher que diz, eu odeio Paulo. E o cara disse coisas extraordinariamente libertadoras, mas ele era um homem do tempo dele, da hora dele, por mais liberto que ele fosse, ele estava anos à frente, mas não estava quase 2000 anos na frente, porque até há 200 anos atrás a gente tinha escravidão sob o cristianismo, amparando-se na Bíblia, no Novo Testamento, em Efésios, em Colossenses e em 1 Pedro, dizendo, não, olha, eu trato bem os meus escravos. Que absurdo. E os escravos faziam as suas igrejas e diziam, não, a gente tem que ser completamente submisso aos nossos senhores, mesmo que eles sejam ruins. Essa não é uma prática, sinceramente, que possa ser mantida. Está travando um pouco a sua internet. Dá uma olhadinha aí. Mas dá para... A minha, ela parece limpa para mim aqui. Ó. Agora melhorou. Eu estou tranquilo. Sabe que eu acho bacana? Você falou para a gente aquele dia na sua casa, né? A gente pensa assim, se Jesus voltasse aqui, né? Será que ele aguentaria esse mundo, né? Estou falando em termos assim, né? Do que se vê hoje em dia, né? Dos absurdos, né? Eu não sou ninguém, eu acho que cada um acredita no que quiser. Se ele acredita num poste, tudo bem, é problema do cara. Eu acho que isso daí é muito chato, você ser julgador, ou enfim. Mas eu acho que as coisas que são usadas em nome dele são absurdos assim, né? Que eu acho que ele falaria, porra, desculpa o termo, mas ele falou, porra, não pode ser, né? Eu acho que ele ficaria abismado com isso, entendeu? Era uma hora perfeita para um puta que o pariu, não é? Porque, vou te dizer, o negócio tá feio demais. Tá feio demais. Mas olha só, deixa eu te dizer, Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Essa é uma expressão repetida em alguns ambientes do Novo Testamento, a plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou na plenitude dos tempos, Cristo Jesus veio da plenitude dos tempos. Então, e o que isso significava? Que para eles, aquele era um tempo que seria mais ou menos parâmetro de tempo para todo outro e qualquer tempo. E aí, deixa eu te dizer, eu quero que ninguém veja isso mal,
Pode ser que haja pessoas trabalhando no serviço público junto com o Bolsonaro e que não venha me entender, mas o Bolsonaro é brincadeira perto dos caras que reinavam nos dias de Jesus, porque não tinha democracia. Nos dias de Jesus só havia tirania. Os gregos que tinham instituído a democracia não conseguiram mantê-la muito tempo. Aí vieram os romanos, que eram republicanos, eram representativos, democracia representativa, através do Senado. E aí vem Júlio César e acaba com a república e institui o império. Aí diz que aquilo era we first, é aquela coisa do Trump, né? America first. Aí todo mundo se empolga. E de Júlio César para frente, cara, era cada um pior do que o outro. E Bolsonaro... O que você acha do o Constantino foi para o cristianismo de verdade, né? Porque outro dia eu fui na casa de um cara bem conhecido, eu não vou falar o nome, o filho dele é uma das maiores estrelas de hoje em dia da televisão, e ele falou que ele tinha, a primeira coisa que ele tinha ensinado para o filho dele foi ser ateu, porque aí ele contou a história de Constantino, que tinha armado toda uma situação, que era uma situação política, que ele estava perdendo poder, e daquela forma, se ele fizesse, ele estava sentindo que as classes mais desfavorecidas tinham essa crença, e ele armou todo esse circo. O que você acha disso? Ele deve ter me ouvido, porque eu estou falando sobre isso há meio século. Eu estou falando, se alguém escrever aí no meu portal, ou mesmo no Google, escrever Caio Fábio e Constantino, o cara vai levar um susto. Porque, eu vou dizer quem é. Quem foi o pai Constantino... do Fabinho? Foi o pai do Fabinho Porchat. Quem falou isso foi o pai do Fabinho Porchat, que é o Fábio Porchat. O Fábio é meu amigo querido e eu tenho certeza que ele me ouve e provavelmente o pai dele me ouça. Claro, com certeza. Eu e o Fábio temos um carinho mútuo. A gente se fala de vez em quando e eu já o tive aqui numa live, batendo um papo, eu acho que uma vez, eu não sei se mais de uma, mas a última vez que a gente falou tem no máximo um mês ou menos, talvez 2 semanas. Então, eu tenho muito carinho por ele. Ele é um garoto boa gente. Ele é um garoto boa gente. Ele é gente boníssima. Me convidou agora para ir no programa dele, para contar umas histórias e tal. E ele é um menino bem acima da média, assim, tem um talento muito grande, realmente. Eu devo ir lá também nesse programa das histórias. Ele continua ateu, mas ele continua ateu, eu acho que ele só é ateu para quem puxa esse assunto. Porque como eu não puxo nunca esse assunto, entendi. Os ateus nunca são ateus comigo. O Pondé mesmo, também... né? O Pondé também, né? O Pondé também Todo ateu, mundo, né? Eu não conheço ateus. Porque esse não é um tema para mim. Eles sabem que para mim Deus não existe. Ele é. Aí não dá para conversar. A filosofia acaba aí. A filosofia só pode continuar se a gente tiver um Deus como pressuposto para alavancar a discussão, para ficar aqui, ó. Dando alavanca para a discussão, mas quando Deus não existe, acabou o papo. Ele é. Aí ou você o prova ou você não o prova, mas não é numa discussão que a gente vai chegar a nenhuma conclusão. Não há conclusões a se chegar sobre Deus com a mente humana. Porque se a gente chegar a alguma conclusão com a mente sobre Deus, a gente pode pedir licença, dizer para ele sair para descansar, que a gente está pronto para sentar no lugar. Deixa eu te falar uma coisa.
eu tenho que falar que nós Ah, estamos bombando de audiência. As pessoas que estão dizendo bom. que as pessoas estão dizendo que o sonho delas é que você case elas, que você Ah, te conhecer aham. pessoalmente, conversar com você. É, e é verdade que eu Que sei que é um lindo, privilégio que não muitos, né? que Mas lindo. você já pregou Amém. para milhões de pessoas, né? No mundo Uhum. inteiro. Enfim, mas é um carinho que eu estou vendo aqui e as pessoas Amém. concordam contigo, né? Amém. Ainda existe, eu acho que ainda existe um oxigênio, né, Amém. para quem crê em Cristo, né? Não é é um Amém. negócio que a gente conversou isso da última É, vez, né? Que aquela história que Cristo fala, entra no seu quarto, ore a Deus. é, Você falou, e tudo tem jeito, né, Caio? Muita gente fantasia as claro. coisas, né? Tem aquela fila de. E o diabo tem muito mais fama em muitas igrejas que Deus, né? O que Uhum. o próprio Cristo, né? Então é uma O coisa muito. diabo só existe para quem o cultua. E as pessoas o cultuam chamando-o à existência. E E chamam, né? elas o chamam à existência mais nas igrejas É, do que em qualquer outro lugar. verdade. Isso é que é a coisa mais diabólica que pode existir. É mais louca que Porque, existe, olha, né? vá ao Supremo Tribunal Federal, você não vai conversar sobre o diabo lá. É. Vá a qualquer lugar que você queira. Pode Vá a até ter um alguns lá, né? funk. Pode até, É, pode ter alguns lá, mas mas isso aí é pessoal. Eu estou falando aqui na igreja, isso é o discurso. é, E sem diabo, Deus fica sem sentido para esses caras, na né? igreja evangélica. Deus só tem sentido se houver um concorrente saindo no pau com ele. Um contraponto, né? E um contraponto. E que também seja o nosso bode expiatório. É, Ele não não é. perdoa os nossos pecados, mas a gente joga a culpa toda nele. Não, Foi e a não é. serpente, foi Nunca foi a gente. Satanás, É, isso aí. Nunca foi a nunca foi gente. a gente. Aí o diabo, a Fica com uma serpente lá fama. no Éden, não botou a culpa em ninguém. Ela não disse, foste tu que me criaste. Porque ela Entendi. podia ter usado a lógica dos humanos. Adão, perguntado, disse, foi a mulher que tu me deste. Já Aí jogou a a culpa. mulher perguntada, ela disse, foi a serpente. Aí a serpente olhou para um Pô, lado, olhou para o outro. Aí, bom, aí ficou com a gente essa história de dizer foi a serpente. A serpente não puxou esse assunto, a gente é que faz o trabalho. E aí a serpente come a nossa produção mental, de comportamento. O diabo é do tamanho da soma de toda a nossa maldade. verdade. Né? Ele é E, a soma das nossas maldades. e tem gente Por boa isso e gente. Jesus disse, olha, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Uhum, Então, o que a gente tem que aprender é uhum. isso. O diabo só existe para mim quando alguém fala nele e me pergunta alguma coisa. Porque, por exemplo, até este momento hoje, eu não pensei em diabo um minuto. E eu E você acabei já de me viu? reunir, E você já eu viu acabei de me cada. reunir com uma família aqui ao Uhum, vivo, ainda uhum, há pouco, e uhum, uma família num Zoom, porque o chefe da família, que já vem tratando um câncer terrível há 9 anos, uhum, e que chegou desenganado e conseguiu vencer esse câncer até o dia de hoje. Há 2 semanas atrás, constataram que ele estava totalmente tomado por tumores inoperáveis. uhum, Então, aparentemente, ele chegou ao final dos seus dias. uhum. E ele foi a primeira pessoa na minha vida que lucidamente me falou: eu vou morrer e vou ao encontro de Jesus, mas antes disso eu queria reunir
os meus queridos, Olha só, e eu queria em vida olha só. que você me entregasse a Deus para eu chorar com eles. Que lindo, né? E acabou que foi um momento de glória absoluta. Então, de rara felicidade, né? Ao mesmo de rara tempo. felicidade. Eu estou vindo desse encontro. Que É bom, isso que né? está aqui dentro de mim, que eu estou Que bom, carregando. que bom. Você veja que privilégio o Evangelho. Eu estava dizendo para eles, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver sem a esperança que o Evangelho põe no coração. Isso não tem nada a ver com religião. Sim. Tem a ver só com fé no coração. Essa coisa de saber que eu não morro, que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Uhum. Que se eu estou no corpo, eu vivo para Cristo. Se eu saio do corpo, eu mergulho em Cristo. Eu sou em Cristo. E que nada me separa do amor de Deus. Essa certeza de que nem morte, nem vida tem qualquer relevância agora. E Paulo ainda diz mais, diz, tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. A morte. Jesus transformou a morte num portal que a gente passa e entra. Isso que eu ia te falar. Olha que coisa maravilhosa. Como é possível viver sem isso? E aí tem a pergunta que você falou. Você me perguntou sobre Jesus, se ele aguentaria viver nesses dias. E eu estava respondendo isso, e a gente acabou fazendo uma curva, mas eu não me esqueci. Eu estava dizendo que os governos presentes... Deu para falar assim, puta que pariu, como é que tá? Não, mas os governos presentes são brincadeira, perto dos governos dos dias de Jesus. Ele nasceu sobre César Augusto. Nossa. Ele cresceu debaixo do reinado do império de Tibério. Aí ele morreu sob Tibério, que tinha como representante Pôncio Pilatos, lá na Palestina. E como era aquele tempo? Cara, o imperador era absoluto. Por exemplo, Jesus não inaugurou a era da cruz. Os romanos já vinham crucificando há décadas, muito tempo. Eles, às vezes, faziam fileiras de quilômetros de cruzes. Eles não tinham o menor pudor. Uma coisa dessa, se acontecesse no planeta hoje, seria inconcebível. Então, por quê? Porque nós pioramos em muitas coisas. Mas a democracia como sistema nos tem salvado de todos os Neros, os Calígulas e os surtados, porque eles duram pouco tempo, ou porque a insurreição popular os tira do poder, ou porque as instituições da democracia os abafam, porque alguns deles, se pudessem mandar matar como exemplo e serem louvados por isso, fariam. Aí você perguntou de Constantino. Constantino fez barbaridades. Constantino chegou a mandar matar filho, mandou matar cunhado, mandou matar parentes, mandou matar gente íntima, assim como Herodes. Herodes o Grande, sob quem Jesus nasceu, matou a mulher que ele amava, a Míriam, matou o irmão dela, sumo sacerdote, foi matando todo mundo, matou filho. Ele tinha medo que um dos filhos tomasse o poder dele, era um maluco. Então, aqui pelo menos, pode até ter medo dos filhos, mas tem a democracia, a gente tem alguns recursos. Outra coisa que nos consola e que nos leva para uma outra dimensão, né? Porque eu acho que a gente está
Isso você que acredita e é um estudioso da física quântica, né? Que acredita nisso, que aquilo já passou, o que foi o que já foi. Cristo falou na cruz, tudo já foi consumado. E eu vou para outras casas, né? Outras moradias. Certamente são outras dimensões, né? Eu acho que nós iremos, quando morrer, não sei, eu acredito, para um outro plano, né? Para um outro. Eu não sei se a gente vai encontrar outros parentes, eu não sei como é que é, mas o que você acredita nisso em relação. E tem gente que fala, pô, vou ver meu pai, né? Eu até gostaria muito, né? Porque eu amava meu pai, mas eu não sei como é que isso funciona, sinceramente. Eu também não estive lá ainda. Mas você é um Ainda não estudioso. estive. E ninguém Mas eu voltou tenho também, certeza né? de uma coisa. Sabe o quê? Que aquilo que olhos nunca viram Nem. e ouvidos nunca ouviram e que É, nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem ser humano preparado. nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Disto, Paulo disse, eu estou bem certo. Estou bem certo. Então, agora, eu, pessoalmente, tenho as minhas viagens, as minhas ilações, não é? Então, pelo que eu conheço da natureza de Deus, que é tudo fé, intuição, discernimento, é algo que excede ao entendimento. É loucura, né? Que é algo Paulo disse que era loucura. Era loucura. Era escândalo para os judeus e loucura para os pensantes, os filósofos, os gregos. A Nunca iria ciência. entender. Não, é loucura. Então é pela fé. E as pessoas Aí pela continuam. fé eu praticamente sei. Então, as pessoas continuam com aquela história, né? Você fez isso, você vai para o inferno. Você fez isso, você vai para o céu. Como você tivesse um caderninho que Deus tivesse um caderno. Peraí, você está aqui, não, você está marcado aqui, você tá escalado aqui, né? Como um time, né? O que você acha disso, dessas pessoas que pregam isso na televisão, em todos os lugares aí, né? Eu acho que foi só isso que a igreja praticamente pregou de Constantino para cá, porque quem criou o cristianismo foi o imperador Constantino. Sim. Jesus não criou uma religião, Jesus não criou o cristianismo, Jesus libertou pessoas da religião quando as pessoas sabiam que estavam sendo oprimidas, e Jesus ensinou os que viviam sem precisar de religião, os ensinou a viver como gente. E ele disse que ele era o Filho do Homem. Se os discípulos dele quisessem aprender a serem humanos, deveriam ser como ele. Então, o que é um humano que seja como Jesus, que seja justo, misericordioso, compassivo, Aliás, leal? você falou uma coisa muito importante também. Quando Jesus fala para o rico, né, deixe tudo aí, siga-me, né? Jesus não vivia uma vida nababesca, né? Ele tinha uma vida, Claro que não. ele era simplérrimo, né? O Leonardo da Vinci, no final da vida, que era um gênio, né, chegou à conclusão que a simplicidade é o auge da sofisticação. É isso, acho que mais ou menos que Jesus achava, né? Jesus disse, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olha só, pouco é necessário. Aí ele disse, e mesmo uma só coisa. Era o sonho de Einstein na física. Ele sabia que pouco era necessário, então ele foi ficando profundamente simples. Foi essa profundidade simples que explodiu como uma verdadeira revelação, como uma intuição.
pouco é necessário. Mas ele morreu querendo encontrar a equação de tudo, que foi também um sonho de todos. E, por último, agora, a gente viu o físico inglês, meu Deus. Ah, sei. Ai. O speaker, putz, agora esqueci. Bom, desculpa, eu não te ouvi. Eu esqueci o nome dele, eu esqueci meu Deus, também. eu estou com algumas coisas dele eu aqui também. que eu li, e acabou que deu essa coisa que só dá em velho. Mas olha só, então... Na gente, né? Aí o sonho também é chegar a essa teoria de tudo, a uma só coisa. Stephen Hawking. Então, chegar a uma teoria de tudo. Que vida que esse cara tem, né, Caio? Que vida que esse cara teve, né? Das dificuldades na vida toda que ele passou, né? Agora, você veja que liberdade que esse homem teve. Pois é. Porque ele viajou até o Big Bang. Ele foi longe, a cabeça dele foi virando uma máquina de projeções, de cálculos, de percepções e de intuições. O próprio Einstein dizia que as coisas mais importantes que ele teorizou e provou foram as coisas que ele não pensou, mas foram as coisas que o pensaram. Ele disse que às vezes ele estava dias e dias e dias lutando, querendo ultrapassar uma barreira de concepção, de pensamento físico e matemático e todas as implicações disso, mas aí ele desistia e ia caminhar num bosque. Aí, às vezes, quando ele vinha andando, tropeçava em alguma coisa, dava aquele negócio, aí ele saía desesperado para notar coisa simples. E você sabe que os grandes gênios fazem isso, que era andar, né? Todo gênio, as grandes descobertas, os caras fizeram andando, porque você libera endorfina, enfim, tudo isso, né? Então... voltando ao que a gente estava falando, eu queria só concluir aquela parte de que as coisas mudaram com o tempo e dizer que, quando alguém pergunta, então, Caio, qual é o critério que você tem para avaliar o que no Velho Testamento se tornou obsoleto, como Paulo diz. E o escritor Paulo diz que entrou em caducidade, caducou, é aquela expressão dos velhos tempos. Antes de haver designação de Alzheimer, disso, daquilo outro. O velho caduco. O velho caducava. E todo mundo até dizia assim na brincadeira, ninguém se assustava, só dizia, não, ele começou a caducar. Parecia que era uma fase quase inevitável da vida, né? Terminal. Então, aí... O que Paulo diz que a lei de Moisés caducou. E o escritor de Hebreus diz que entrou em obsolescência. Olha só. Que palavra, obsolescência. De obsoleto, né? Então, como é que eu avalio? No Velho Testamento, o que entrou em obsolescência? Porque tem muita coisa no Velho Testamento que Jesus levou os discípulos dele lá para mostrar tudo que a seu respeito constava nas Escrituras do Velho Testamento. Do mesmo modo, tem o Novo Testamento, tem coisas que os apóstolos falaram no primeiro século e que foram caindo em obsolescência de costumes logo depois, que eram apenas expressões de moderação que eles estavam ensinando, de equilíbrio. Então, como havia escravidão, ele estava tentando diminuir o peso do senhor de escravos sobre o escravo, tentando diminuir a angústia de servidão do escravo em relação ao seu senhor. Aliviar a barra, diminuindo.
aliviar a barra. Diminuindo a implicação da mulher ser propriedade do marido. Ele manda o marido amar a mulher, se entregar, se sacrificar, amar como Cristo amou e se deu pela igreja. Ou seja, ele chama o homem para um papel de entrega, ele acaba com todo o machismo. Diz, olha, tem que amar a tua mulher assim. E aí a mulher, ele diz para a mulher, seja submissa a esse marido. E a esse marido. Que é assim, então ser submissa a uma pessoa que te trata assim é um papo que já nem existe. Porque de fato o que Paulo cria é que em Cristo não há mais diferença entre homem e mulher. E hoje não há diferença, não tem mais nada. Tem que acabar tudo isso. Todo mundo tem quando alguém está em Cristo e tem consciência de Cristo, acabou essa história de raça, de gênero, todo esse papo de superioridade, de supremacismo, de inferioridade. Em Cristo isso tem que acabar, isso tem que deixar de ser uma questão, um assunto, uma prática. Aí a gente pode dizer que uma sociedade foi atingida pelo Evangelho. Eu estou vendo que você está olhando preocupado com o tempo. Não, com o tempo não. É que tanta gente está fazendo pergunta, eu, infelizmente, não vou poder, porque eu tenho que fazer as minhas, depois eu passo para o Caio. Ô, Caio, eu ia te perguntar. Hoje em dia você vê assim muitos caras que se dizem profetas, ou que têm premonição, ou que têm sonhos. O que você acha de tudo isso? Porque você já viu de tudo na vida. Outro dia você está me contando que já viu prego sair de dentro da pessoa, desenho na cara. Você já viu coisas completamente esdrúxulas. O que você acha? O que você acha disso? Das profecias, das coisas que são roladas? Existem profecias divinas. Existem profecias paranormais. E existem profecias montadas, criadas, fajutas, a partir do que o cara acostumado a fazer escaneamento das pessoas consegue perceber, seja por instintividade de percepção, ou seja, por paranormalidade, conseguem ler o que está na mente das pessoas, aí dizem para as pessoas, eu vi que hoje de manhã você foi tratada assim, assim, assado, repete as mesmas palavras, porque ele tem uma paranormalidade de leitura mental. Aí ele diz, então, o Senhor me deu essa palavra para eu te entregar. Entendi. Ora, depois dele ter descrito até a marca do teu papel higiênico, pelo poder da paranormalidade, de escaneamento da tua mente, o que quer que ele diga em nome do Senhor, você vai fazer, meu irmão. Exatamente. O Senhor diz que você deve doar isso que você acabou de receber dessa casa que você vendeu, porque ele sabe, ele está lendo a casa ali na tua mente. Aí o cara faz qualquer negócio. Então tem todo tipo, eu conheço todas. A profecia divina é muito rara como profecia que chegue assim, mas quando ela chega, ela tem que ser coerente com Jesus. Era o que eu estava falando. Com que critério eu avalio as coisas? E eu peguei essa chave. Jesus é a minha chave de compreensão, de interpretação de tudo. Seja na Bíblia, no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja na vida. Você me perguntou, e esses fenômenos? Esses fenômenos eu vejo Jesus tratar com absoluta naturalidade. Ele trata com naturalidade, ele não grita, ele não tem nenhum rito, não tem nenhuma mandinga, não tem nenhuma água benta, não tem nenhum crucifixo, não tem nada. É só a palavra. É uma autoridade.
Agora, que fenômenos são esses? E a palavra continua sendo a nossa maior arma. A palavra de Jesus é a nossa maior arma. A palavra tem que ser compreendida como o entendimento de Jesus no nosso coração. Não é um livro. Eu já vi cada absurdo. Eu vi gente exorcizando uns pobres coitados que apanhavam pra caramba do cara com a Bíblia na mão e pá, e pá, e pá, e sai, demônio, e pá. Cada biblada que eu já tive que fazer corta-luz e dizer, sai você. Sinceramente, porque chega, sai, porque o rapaz não vai aguentar até o fim do exorcismo. Ou então, malucos que davam para o cara beber uma garrafa inteira de óleo, de azeite. Incrível. É, uma garrafa, meu irmão. Sabe lá o que é isso? Você bebeu uma garrafa de 1 litro de azeite em nome de Jesus? Isso é uma maldade monstra, né? O diabo leva a fama de um monte de maldade humana, paranormalidades. Porque o diabo habita mesmo na prática do ódio. O diabo habita a indiferença completamente o desamor, né? Desconsiderada de qualquer que seja o afeto ou a sensibilidade humana. O diabo habita a incapacidade da empatia. O diabo é a psicopatia, é o inafeto, é a malquerência, é a maldição, é a vontade de matar, ou é esse desejo homicida latente, o ódio, ou é a ambição. ódio, o diabo habita nessas coisas. Não é ali num fenômeno paranormal que às vezes está acontecendo porque o indivíduo tem um lado ou uma banda do cérebro que se desenvolveu de uma maneira exponencial, que também podem ser estudados como savantes, como paranormais, como se vem estudando de uns anos para cá no mundo inteiro. E são coisas fantásticas. Eu vou tocar no assunto agora que a gente falou aí, que as pessoas vão ficar assim, né? Você falou que no Velho Testamento a palavra anjo vinha com letra maiúscula. E a gente falou... Quando se fala do Cristo. Do Cristo, né? É anjo com letra maiúscula. E aí a gente falou assim, poxa, então poderia ser um extraterrestre, né? Poderia ser Você já viu o disco voador 2 vezes, né? Que eu saiba. Mas o que eu disse foi que o Cristo, foi o que eu falei do início hoje, sempre foi. E nele todas as coisas foram criadas. E que no Velho Testamento, ele de vez em quando se manifesta como aquele anjo do Senhor, com A maiúsculo, que recebe adoração. Aí a gente falou de anjos. Anjos... E aí foi que, eu não sei se foi você, ou se foi a sua esposa, que perguntaram alguma coisa sobre ETs e tudo mais. Aí eu peguei e falei, olha, os anjos são aquilo que a gente chama, hoje em dia, de ETs, de seres de outra dimensão. Porque os anjos... Do ponto de vista da física, no futuro poderiam até ser nós mesmos, em algumas ocasiões, voltando no tempo para nos ajudarmos ou para nos aconselharmos, porque essa coisa é apenas uma limitação de um dado momento histórico no espaço-tempo, mas vai ser devidamente vencida pela inteligência. E aí a gente vai descobrir que esse universo aqui é só um dos muitos universos. É um universo e a paralelo, gente vai né? descobrir que os anjos narrados na Bíblia podem ser de muitas famílias. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, muitas famílias dos céus
e também da terra. Das coisas, Paulo fala de principados, potestades, poderes, tronos, coisas e coisas que designam dimensões diferentes. A Bíblia fala de serafins, de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins. Foram apenas nomes que foram dados para aqueles seres. Anjo, por exemplo, significa mensageiro, aquele que traz a mensagem, é o carteiro, é o correio, é a mídia, é o que trouxe. Ele podia até se manifestar em sonho, para você ver como era tão subjetiva essa ideia de anjo. Podia caber num sonho. Às vezes ele é uma aparição assustadora, às vezes ele é uma manifestação que muitos veem, às vezes ele é algo que acontece numa intimidade inescrutável. Como também tem aqueles anjos que parecem os discos de hoje em dia, que estão lá em Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo tem várias disso, né? 10. Tem lá uma descrição desses discos que têm sido avistados durante toda a civilização humana. Ezequiel diz que quando ele estava na Pérsia, na realidade ele estava praticamente no Iraque, e dali naquela proximidade, às margens do rio Ulá. Ele estava sentado lá quando ele viu uma nave que era um disco dentro de outro disco, com olhos em volta, com cambotas nos pés, e que havia também outros entes, outras entidades voando ao lado, menores, que ele chamou de seres viventes. E aí, quando ele conseguiu ver a face dessas criaturas, ele viu seres totalmente anômalos em relação a nós. Mas é uma manifestação. Quando você vê em Mateus, por exemplo, quando se fala do nascimento de Jesus, o mesmo anjo Gabriel que apareceu a Maria se manifesta a José em sonhos. Ou, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, se descreve um determinado anjo em Mateus, cuja aparência era como relâmpagos. Aí tem lá uma outra descrição que eram como varões vestidos de branco. Aí tem uma outra que traz uma descrição que diz era como uma bola com olhos para todos os lados. Então são apenas alguns detalhes de um negócio que tem... Imagina as criaturas da Terra. E a Terra é um pontinho. Imagina as criaturas de Deus do universo, cara. Agora, tem aquelas criaturas que querem trazer influência para o mal, e o Novo Testamento é bem explícito a esse respeito, querem entrar na nossa dimensão, é o que Pedro diz na segunda epístola. E Judas, o irmão de Jesus, na epístola única dele, diz também, querem entrar no nosso domicílio. Querem entrar, Jesus disse que querem entrar na casa. Querem entrar e querem manipular. Agora, há um mistério nisso aí, que eles também são alimentados pelo processo das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Eles habitam também o inconsciente coletivo e se alimentam dali. No consciente coletivo estão as produções humanas. Eles se alimentam não do amor, mas do ódio, da guerra, da raiva, da competição, da malignidade. E ainda continua valendo aquela palavra, Caio. Assim como se pensa, assim é. Assim, o pensamento designa quem a gente é. E como também os nossos sentimentos influenciam profundamente os nossos pensamentos. Porque frequentemente a gente só pensa o que sente. Só pessoas um pouco mais evoluídas é que pensam acerca do que sentem. Mas a maioria das pessoas é muito primitiva. Elas passam a pensar o que elas estão sentindo. Elas não perguntam, elas não criticam os seus pensamentos, seus sentimentos. Elas não fazem perguntas ao coração.
Elas não dizem o que é isso. É. E algumas procuram um analista. Mas o recurso essencial sou eu tendo a coragem de me encarar e de me enxergar. Aí eu começo a fazer com que os meus pensamentos, os meus princípios e as minhas decisões passem a dar ordens aos meus sentimentos e até às minhas emoções. Vão sendo apaziguadas. Você vai alinhando, vai chamando as coisas para um mesmo alinhamento, para um mesmo eixo. A maioria das pessoas existem com tudo desalinhado, é uma confusão extraordinária. O cara diz o que não crê, sente o que odeia e vai se atropelando por aí, como diz a minha mulher. Então, dá uma pena de ver enorme. A resposta sempre está dentro da gente mesmo, né? A resposta das coisas. Né? Assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Agora, o Pai também. que está nos céus me habita, porque Deus não está em cima, Deus é. Então, o Pai que está nos céus, que é só uma figura para dizer o que está acima de tudo. É uma linguagem uma figura de linguagem. Né? E os céus, para eles criam. E aparentemente Jesus também. E Paulo também, e a maioria das pessoas mais espirituais dos dias de Jesus, cria nos céus descritos do livro de Enoque, que é um livro que foi escrito uns 400 anos, 300 anos antes de Jesus, e que era muito lido e conhecido nos dias de Jesus. E ele descreve uma cosmologia espiritual de 10 céus. É por isso que Jesus fala o Pai que está nos céus, porque não era no sky, era in heaven, que é um céu dimensional. O sky é esse aqui que a gente manda, satélite, essa moçada, vai lá na Lua, isso é sky. Agora, o heaven é o que está para além de qualquer dimensionalidade, e aí Deus está acima dessas coisas todas. Então, Pai nosso que está nos céus, Jesus disse que, todavia, o reino de Deus habita em nós. E que aqui dentro é que o reino dos céus se manifesta, no meu coração. Exato. Quando eu começo a criticar as minhas sensações animais. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer, cara, é que a gente é caído. Que a gente é caído, que a gente é ruim, que a gente é bicho, que a gente é fera, que nós somos o centauro, que tem homem e tem besta. Enquanto você não entende que você é isso, e você cai no negacionismo de pensar que você pode ser só o que você quiser ser, ou pensar que você pode ser melhor do que Deus, como alguns entram nessa, e tudo isso é surto. Tanto aqueles que se entregam à besta, como aqueles que acham que podem ser melhores do que o que é possível na existência, e se medem por critérios de perfeição absoluta, que não existe entre os humanos. No entanto, o que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é isso: eu sou caído. Porque quando eu admito isso, eu começo a duvidar dos meus sentimentos também. Tem gente que não duvida do que sente. Estou com raiva, então eu estou com razão. Estou com vontade de dar um soco, então foi porque fui desacatado. Estou com vontade, é tudo na base da pulsão, parece umas águas vivas, assim, cada um para um lado, sem nada. São almas sem entendimento, são só pulsões. São seres psíquicos, não são espirituais, como Paulo diz. Então,
O convite é para você ser um ser pneumático, homo pneumáticos, que é o homem espiritual, que vai dando ordens para os sentimentos, para as emoções. E quando emoções e sentimentos começam a receber ordens superiores, isso desenvolve um caráter. Isso vai virando caráter, vai virando natureza na gente. Ou seja, você começa a vencer sem notar. Aí, de repente, um dia você descobre. Né? Se habitua com isso, se habitua com isso, né? Você começa a comer bem, começa a comer o bem, começa a comer o pão de Deus. Eu, quando me converti, meu pai me perguntou o que eu achava que iriam ser os meus piores problemas. Aí eu falei, pai, mulher, né? Mulher, eu não sei, elas gostam de mim, eu gosto demais delas desde garotinho, o senhor sabe. Mulher é uma miséria de desejo em mim. Eu vejo uma mulher gostosa, eu quero pegar. E como só tem mulher gostosa e do Amazonas, elas pulavam em cima de você, já paravam o teu carro, tua motocicleta. Eu quero, me leva. Era uma loucura. Então, eu falei, mulher, pai. Aí ele falou, eu pensei que você ia dizer que era maconha, que era não sei o que. Eu falei, maconha é bobagem, papai. Isso é bobagem, isso é coisa de criança. Brincadeira, maconha, meu Deus. O cigarro, eu falei, o cigarro. Se eu quiser parar de fumar, é assim 1 milhão de vezes mais difícil do que não fumar maconha. Verdade. Nunca mais eu falei para ele, não é um problema. Agora, a nicotina do cigarro vai ser outra guerra. Porque eu quero parar de fumar, porque eu tenho lucidez e sei que isso vai me matar, vai me destruir, vai me enfraquecer. E agora eu tenho muitas razões para não querer morrer. E aí, pois bem, aí eu falei, o que eu faço? Aí o papai diz, olha, disse o seguinte, quando você quer matar uma fera, e você só tem, até então na vida, alimentado essa fera, você tem que fazê-la morrer no seu jejum de qualquer maldade ou do que você não queira. Cara, eu tomei isso literalmente. Falei, eu não vou mais alimentar, o bicho. Aí, literalmente, eu comecei a jejuar, a orar, a olhar para o meu coração. Foi como assim se eu tivesse virado um monge, que durante quase 10 anos eu jejuei e orei muito, querendo mergulhar em mim e me saber. E quanto mais eu me sabia, quanto mais eu me soube, quanto mais eu me saibo, todo dia eu me sei, mais certeza eu tenho de que eu sou um mamífero com um espírito que me inspira a sublimidade, com uma vocação sublime, mas que tem dentro de si um bicho que vem sendo enfraquecido. No dia a dia, né? No dia a dia, porque ao invés de alimentá-lo, eu o faço morrer de fome. Mas eu acredito que ele tem o poder das hidras, ou da hidra, da mitologia grega. Você corta uma cabeça, aparece outra. Então, às vezes, você mata uma cabeça, corta uma cabeça horrenda. Aí brota uma cabeça piedosa, piedosamente maligna, que faz você se tomar de sentimentos maus em nome da bondade. Verdade. Acontece muito na religião, né? Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você faz jejum, você acredita que ainda continua, mesmo com Cristo quebrando todo o negócio do Velho Testamento, ou das coisas que se passaram? Eu sempre creio que jejum não tem nada a ver com tornar-se mais amigo de Deus.
ou que Deus vai ficar mais perto do cara que jejua. Nunca foi isso. Nunca houve nenhuma mecanicidade na Uma minha troca. prática. E era uma prática de Jesus. Uhum. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, se diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí vieram aquelas tentações no deserto, tudo Os mais, no anjos, templo, em depois vieram os anjos. Jerusalém. Enfim. Agora, houve muitas tentações. A Epístola aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele, durante os 3 anos e meio do seu ministério, não se diz em momento algum que ele jejuou. Ao contrário, os discípulos de João Batista até disseram, João nos ensinou a orar e jejuar. Os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse, olha, não dá para eles jejuarem porque eles estão tomados pela alegria dos amigos de um noivo, numas bodas. Então a minha presença é como a alegria de um casamento eterno. Mas quando o noivo for tirado, quando ele diz, quando eu sair aqui desse meio, nesses dias eles jejuarão, quando for necessário. O jejum, para mim, sempre foi assim, olhar para dentro, foi tirar um tempo super, ultra analítico de olhar para dentro do meu coração. E eu chegava a jejuar, às vezes, 5, 6 dias sem comer e sem beber. Eu vejo o pessoal dizer aí no Discovery Channel que se você ficar 3 dias sem beber nada, você pode morrer. Eu fiquei muitas vezes mais de 3 dias sem comer, sem beber nada. Nada. E algumas vezes 5 dias. Uma vez mais de 5 dias. E não tinha nada a ver, porque eu ia ficando tomado de uma alegria. Eu ia recebendo assim visões tanto sublimes quanto de quem eu era e de como o que eu era estava recebendo solução na alegria que eu estava tendo de me saber uma pessoa totalmente resolvida, mesmo que eu não fosse ainda. Mas eu já estava solucionado porque estava tudo pago. Então, porque Jesus já tinha pago tudo? A criação já foi criada com esse cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, para a gente saber que a criação podia experimentar a vida sem culpa, com os pecados perdoados. Quando eu criei em Cristo, eu creio que os meus pecados foram, estão e todos eles serão perdoados. Isso me faz um bom vivant que quer abusar da existência sem princípios? Não, ao contrário. Isso instala em mim algo tão sublime, meu companheiro, que... E seletivo, né? Isso simplesmente diz, não, eu só gosto do que faz bem, eu não estou mais afim de responder só ao que é gostoso. O gostoso só merece a minha resposta se o gostoso fizer bem. Mas se o gostoso só é gostoso, é só o mamífero se refastelando, mas não constrói o ser permanente, que só é construído em amor, em justiça, em verdade, em sinceridade, em fidelidade, em amizade, nessas coisas. Então eu olho e digo, não, eu quero o que é permanente, não o que é temporal. Aí você entra num estado de regozijo, você vai trocando o temporal pelo permanente. Aí uma coisa não resolvida, um ódio, uma raiva, uma inimizade, show pra lá, né? Assim como eu fui perdoado, você está perdoado. Em nome de Jesus. Aí, cara, de repente você descobre que você está livre. Você que se livrou desse peso. Que você está desenvenenado. E que você não sabe mais odiar. Caio, qual é a maior verdade do Evangelho e qual é a maior mentira para você? No Evangelho?
O Evangelho é Jesus. Não são aqueles 4 livros. Aqueles ali são os Evangelhos. São 4 livros no Novo Testamento. Jesus é o Evangelho. O Evangelho significa Boa Nova. Sim. A Boa Nova não são 4 livros. É Jesus. Esses 4 livros foram escritos por causa da Boa Nova. A Boa Nova é Deus em Cristo encarnado. A Boa Nova é o anúncio dessa graça, desse favor imerecido. Boa Nova é perdão para os pecados. Boa Nova é tranquilidade do coração em Deus. Boa Nova é quebrar vícios que matam o ser. Boa Nova é ficar livre do ódio e do direito, suposto direito de odiar. Boa Nova é quebrar para sempre a ideia de olho por olho, dente por dente. Boa Nova é trazer no coração a alegria de saber que você é um filho de Deus, que você está aqui para ser um pequeno Cristo, que você está aqui para ser um reflexo da bondade, da justiça e da verdade, que você está aqui para ser humano, e você é humano, quanto mais sublime seja o Evangelho em você. Portanto, o Evangelho é a verdade. Quando Pilatos perguntou a Jesus, antes de entregar Jesus para ser crucificado, perguntou a ele, uma das coisas que ele perguntou foi: o que é a verdade? Aí Jesus ficou olhando para ele, sem dizer absolutamente nada. O que é verdade? Jesus tinha dito: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aí ele perguntou: o que é a verdade? Jesus só olhou para ele. Jesus estava dizendo para ele: ó, você não está enxergando, não, cara? Você não está enxergando, meu irmão. E assim mesmo ele lavou as mãos, né? E assim mesmo ele lavou as mãos. Mas aqui, a verdade não... E a maior mentira? A maior mentira é dizer que você pode explicar para as pessoas, mas isso aí não está no Novo Testamento. A maior mentira, de fato, do Novo Testamento é difícil de te dizer, porque até as mentiras dos que mentiram no Novo Testamento se tornaram grandes lições da verdade. Por exemplo, de modo que eu vejo muita gente vivendo no equívoco. E Jesus disse que a mentira, a grande mentira, ele disse que está em João capítulo 8, para o pessoal não ficar enlouquecido. Jesus disse que a grande mentira era a presunção que a religião trazia. Verdade. Aí ele disse: vós sois filhos do diabo. Para aqueles religiosos presunçosos e tudo. O cara tem que ler João 8 aí. A raça baixa de víboras, na internet, né? Entra lá, João 8. A raça de víboras, ele desce o pau, é lá que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele diz para caras que tinham acabado de dizer que tinham crido nele. Aí ele chegou e falou a eles: se vocês crerem em mim realmente, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí eles disseram: o que você está falando? Que nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos de ninguém, né? Idiotas, sem memória histórica nenhuma. Eles foram 430 anos escravos no Egito. Depois eles voltaram e viveram uma vida de guerra até os dias de Davi. Depois tiveram uma pequena paz durante Salomão, aí houve uma divisão lá do reino e era guerra entre eles e contra os outros. Aí vem o cativeiro babilônio, eles vão embora, a cidade é destruída, eles ficam lá no cativeiro, mas eles dizem:
nunca fomos escravos de ninguém, como é que tu dizes que a verdade nos libertará? Aquela atitude supremacista. Arrogante, Aí né? Jesus começa a desconstruir os caras. Jesus começou a dizer, interessante, Abraão, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão não era como vocês. Aí eles disseram, olha, tu não tens 50 anos ainda? Como é que tu conheceste a Abraão? A religião também, toda vez, ela é literal, ela não tem sutileza nenhuma. Como é que tu dizes que Abraão não era assim? Tu não conheceste Abraão? Aí Jesus disse, não, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Aí eles ficaram com ódio, tu estás blasfemando. Daqui a pouco, esse mesmo pessoal estava dizendo que queria matá-lo, tu tens demônio, tu és um endemoninhado, o mesmo pessoal que tinha crido nele. E que disse Deus acima de tudo, não sei o que e tal, mas não tinha nada na mente e no coração. Aí Jesus virou para eles e disse, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Olha. E ele é também o pai da mentira. Ele sempre se regozijou na mentira, desde o princípio. Assim são vocês. E continua, assim né? São vocês. Hã? E isso continua, né, Caio? Até hoje, né? Ora, olha, tá para todo lado. Na igreja, então, meu amigo, eu tenho o privilégio de pregar numa igreja, de ser assistido por cristãos que são parecidíssimos com os judeus religiosos dos dias de Jesus. Só não fui apedrejado porque a gente vive numa democracia, com uma Constituição, porque existe essa proibição, mas o desejo do coração de muita gente já teria me matado. Se é que fosse a Arábia Saudita... É verdade. Se é que fosse, eu já teria morrido muitas vezes, rapaz. Hoje mesmo, depois dessa live, eu já estaria morto. Não, você não acredita que existe a opinião de todo mundo, né? Existe todo mundo, os prós e os contras. Eu acho assim, eu preciso escolher uma, porque tem vários, né? Tem vários, né? Os caras estão brigando aqui porque açúcar também é droga, aposto que o cara come. Os negócios, pô. Enfim, tem cara, muita. Se for nesse papo, droga é tudo, né? É tudo na vida. Droga Caio, tudo, depende. Droga depende da utilização. Tudo é droga e tudo é medicina. Depende da utilização e da necessidade. Agora está sendo... Jesus agora... Marcos 7. Jesus declarou puros todos os alimentos, declarou puras todas as coisas. E Paulo, está lá em Marcos 7, e em muitos outros lugares, mas Paulo também veio a dizer, tanto a Timóteo quanto a Tito, que todas as coisas são puras para os puros. Agora, para os incrédulos e com mente maliciosa, todas as coisas são impuras. Então, é muito fácil saber quem é quem. Os caras hoje falam da maconha, nós estamos bombando, Carlos. Caio, se eu te falar o número que a gente está, é inacreditável. As pessoas agora estão liberando a maconha para tratamentos de dores, a cannabis, né, que até nos Estados Unidos é vendida, né, em farmácia, em todos os lugares. E tem gente que gasta uma fortuna, que precisa desse remédio, né? Isso como um remédio mesmo. O que você acha da liberação das drogas e do aborto, desses temas tão recorrentes e tão recriminados? Cada coisa é cada coisa. Elas não podem ser colocadas num pacotão. Sim, entendi. Só. Eu só tô fazendo a pergunta porque assim a gente ganha tempo. Fala. Então, olha só. Depende. Porque, por exemplo, o canabidiol é de uma utilidade extraordinária. E se vai consumir canabidiol cada vez mais. Faz bem
bem constatado já em Sim. relação à epilepsia, a Parkinson, A dor, né? dores, e também atrasa ou impede a perda de memória. Há O um Alzheimer, né? estímulo no canabidiol para que se abram novas conexões e novas sinapses, de modo que o Alzheimer, por exemplo, pode ser até evitado pelo uso apropriado, não é para ficar dando para criança, a criança não precisa, a menos que ela tenha epilepsia, que ela tenha alguma dessas coisas. Exatamente. A maconha com o THC, que é o que dá onda, que é o que dá o barato, e que é o grande problema, porque o canabidiol é só agora uma questão de tempo. Ele já está autorizado, tem muito médico trazendo, tem muita gente recebendo a receita legítima, legal, do canabidiol, aqui no Brasil. Agora, o que é ilícito no Brasil é, por exemplo, a maconha com o THC, que é a maconha do entretenimento, que é a causadora, uma das causadoras, como a cocaína, que vem aí no outro nível de droga, porque eu nem coloco, honestamente falando, eu acho que só coloca a maconha no nível das drogas em geral o cara que nunca conheceu a maconha. Nunca experimentou. Cara, eu conheci de trás para frente, de frente para trás. Eu sei, tenho tratado, ajudado gente a minha vida inteira, quase 50 anos. Então, eu sei o que acontece. E sei o que ela pode fazer e o que ela não faz. Então, eu nem a coloco nesse nível, é só uma questão, a meu ver, de pedagogia familiar. Com os filhos, maconha antes do cara ter uma determinada idade, antes de 21 anos, está provado que 3% da população recebe a maconha nessa idade de uma maneira muito psicótica e pode gerar problemas de outra natureza na mente. Então, até essa idade não é algo que se deva recomendar com THC. Não se deve, exceto para um problema constatável sem THC. Como o alcoolismo, né, que é liberado. Né? Agora, só falando da maconha, eu honestamente, eu venho pensando isso desde adolescente. Depois eu me converti jovem e fiquei lidando com isso o tempo todo. Muita gente. E eu fui entendendo a natureza da coisa. Depois eu convivi com muito policial na igreja local, no mundo afora. Eu ouvi muitos policiais. Eu convivi com gente do Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro, na escuderia Lecoq. Aquele pessoal me procuravam. Eu convivi e fui muitas vezes pregar para as PMs, porque a banda podre da polícia podia ficar com uma certa raiva de mim, mas os PMs, naquele tempo, a maioria ainda era gente muito, muito boa, eles me amavam, na realidade. Então eu sabia de coisas que às vezes o comandante não sabia, porque eles me contavam sem culpa. E eu também convivi alguns anos com os presos de Bangu 1. Eu ia 2 vezes por semana, eu ouvia o Escadinha, o Gregório Gordo, que você conheceu lá na Vinde, trabalhando comigo lá na Vinde. Tá? Ele era porteiro lá, depois que eu tirei de Bangu 1. E todo mundo, Celcinho da Vila Vintém, todo mundo que você quiser, Isaías do Borel, o que você quiser daquele tempo. Essa moçada atual eu não conheci esses meninos que vieram de 25 anos para cá. Eu não estava mais em atividade lá, mas eu via como é que eles viviam. Então eu conheci o que acontecia no tráfico, o que acontecia no morro, porque eu vivia subindo o morro. Verdade. Eu subi algumas vezes
O Viva muitos Rio, né? morros. O Viva Rio, né? E tinha muito... no Viva Rio e no Rio Desarme-se. E nas minhas ações pessoais, nos morros e tudo, nas favelas, nas comunidades. Então eu vi o que acontecia, eu ouvi o que as pessoas falavam de como a polícia fazia, eu ouvia o que as pessoas falavam de como os traficantes agiam, eu ouvia o que a polícia me dizia de como o povo reagia e de como o tráfico também era. Eu ouvia todos os lados durante muitos anos. E eu convivi com muita gente que também teve profunda experiência, com sociólogos, com antropólogos, estudiosos do fenômeno. E eu comecei a ouvir isso desde há uns 30 e tantos anos atrás. Há algumas pessoas me dizendo, olha, com toda a sinceridade, pastor, enquanto não legalizarem, não haverá segurança pública, não terá jeito, porque só tem tráfico porque tem consumidor. Exatamente. E porque é tem ilegal, consumidor porque tem família divorciada, pai e mãe ausentes, garotos e meninas angustiados, sem ninguém para conversar. É um caos social. Então há uma ansiedade. A ansiedade eu queria um barato, porque a vida é ruim demais. Então vou pegar um negócio aqui. Tem consumo. A demanda e aí é grande, tem consumo, né? vai ter quem venda. Se disserem que não é mais a maconha e a cocaína, mas é a Coca-Cola que vai estar banida, você vai ver como vão morrer as mesmas pessoas defendendo a mesma coisa, como foi com o álcool nos Estados Unidos, na lei seca. Eles fizeram leis absolutas contra o álcool. O que aconteceu? A máfia explodiu, os traficantes foram embora, a cidade se corroeu, nunca se bebeu tanto nos Estados Unidos como durante a lei seca. Aí eles suspenderam a lei seca, o cigarro começou, a bebida começou a diminuir, eles começou a vender só quem queria ser um profissional, porque as pessoas já não consumiam bebida de baixa qualidade, eles queriam agora grandes engarrafamentos. Então, o bom gosto, o comércio e o dinheiro acabaram com o crescimento e a expansão do álcool na década de 30 nos Estados Unidos. Aí eles trocaram para maconha. Porque quem era? Eles precisavam, estava aquele movimento de supremacismo branco, que explodiu também nos Estados Unidos. Sim. E aí os negros faziam alambiques de cachaças e bebidas alcoólicas para os brancos. Mas os brancos consumiam muito pouca maconha. Os negros, sim. E plantavam bastante. E aí, quando suprimiram o álcool, eles precisavam de outro inimigo. Aí, cara, o inimigo era a maconha. Mas era um inimigo meio barro, meio tijolo, dependia do governo. Você vê que nos anos 60 ainda se fumava maconha com muita espontaneidade nos Estados Unidos, no Woodstock. Você vê policiais fumando maconha com os garotos lá. Os Beatles fumaram no Palácio de Buckingham, lá com a Rainha Vitória fumava maconha. Pois é, então. Era natural, eles tinham narguilés e estava na moda fumar maconha na Inglaterra no século XIX e também no século XVIII. Era impossível haver comércio com a Índia, com a China, sem essas coisas. Agora, sabe o que aconteceu? A maconha nunca fez tanto mal ao mundo como o ópio, que os ingleses descobriram. E aí eles começaram a cada vez trabalhar mais o alucinógeno do ópio e aí venderam para a China, que sempre foi a maior população da Terra. Venderam, de modo que eles controlaram a China inteira com ópio durante quase um século. E tinha aqueles lugares, né, onde o cara ia para se drogar, né, na China, né? Aquelas casas. E a heroína também foi uma coisa daqueles tempos muito brava também, né? Aí, conclusão, os chineses
resolveram, entenderam qual era a magia dos ingleses, que eles estavam dando ópio e pegando prata, viram que aquela geração já era, não tinha mais volta, aí começaram a planejar uma nova geração. Aí não tinha proibição, começou a educação de que aquilo matava. Olha só, o exemplo do pessoal morrendo. Agora, aqui no Brasil, morre-se mais da luta para vender e proibir a venda do que morre gente por consumo. O consumo mata infinitamente menos do que a proibição do consumo. Então, eu só nunca consegui entender a lógica do Estado. Meu Deus, o Estado não está aqui para escolher o bem, ou pelo menos um mal menor. Então, eles deveriam liberar seletivamente, profissionalizar, receber impostos. Exatamente, como o jogo, cara, né? O cara que quer fumar, que quer cheirar, que quer fazer qualquer coisa, compra e assina que comprou. Paga o imposto, todo mundo paga, e também você assume o fato de que você pode pagar um plano de saúde mais caro. Ou seja, tudo aquilo que implicar em risco e saúde, você está livre para usar o que você quiser. Mas o teu plano, se você quiser ter um plano, vai ser mais caro. Ou seja, como a vacina. Não adianta obrigar o pessoal a se vacinar. O que adianta é dizer, você não entra em estádios sem o seu passaporte de vacina. Em Israel está tudo no celular. Então você não entra em lugar público, em show, em evento, nem em lugar nenhum, se você não puser o celular e não der o verdinho lá para você entrar. E hoje, em alguns países, né, não dá para entrar, né, sem você estar vacinado, né? Tem alguns países não dá, não entra. Mas eu acho que é isso mesmo, né? É um assunto. Porque se obrigar dá tesão, meu amigo. É isso aí. É a mesma psicologia do namoro da filha, do filho. Começa a falar mal da garota, o cara não diz, eu não largo de jeito nenhum. Começa a dizer que o menino não presta, ela dá para ele. Aí, meu Deus, aí você persegue, ela tem um filho. Ou seja, é desde o princípio, olha, você pode comer de tudo, mas não coma daquela única árvore ali, daquele fruto. Aí pronto, o pessoal não quer saber mais da floresta. Fixa-se numa única coisa, que vai matar todos nós. E, diferentemente até da ilustração que eu dei da maconha e da cocaína, por exemplo, a maconha, eu sinceramente, há muito tempo que eu não vejo ninguém morrer por causa de maconha. A gente ainda vê algumas pessoas morrendo por causa de cocaína ou internadas por causa de álcool, de cocaína, de drogas químicas. Agora, cigarro, cara, é uma das coisas mais difíceis de largar. Maconha é bobagem. Eu fumei 30 anos para largar, eu vou te dizer. Eu acho que foi uma das coisas mais sofridas, e só Deus. Eu te contei a história. Eu fiz um propósito com Deus naquele dia. Eu falei, eu paro de fumar. E eu estava morrendo com pneumonia. Eu escrevi o segundo livro meu, Doce Cristão. E aí eu falei, se Deus me curar, eu paro de fumar e vou escrever um livro para ele. E eu amanheci com 36, eu estava com 40 uma semana. Então, são as coisas que você falou. É aquilo que você assume dentro de você que vai acontecer na fé que você tem nele, né? Então as coisas acontecem e foi minha salvação, porque hoje eu até fiz exame, tive um problema de coronária que eu te contei, tudo, vou fazer agora a hérnia, vou fazer uma cirurgia, mas se eu tivesse continuado a fumar, eu teria já morrido há muito tempo. Com certeza, meu irmão. Aquele negócio é pavoroso. Nossa. Mata. Agora, a maconha, que é o grande bicho-papão, faz infinitamente menos mal ao corpo do que a maconha. Aí, outra coisa, quanto mais eles regulamentassem
tratassem disso como um produto a ser legalizado com todas as implicações, legislações e protocolos necessários, inclusive da qualidade do produto. Porque, enquanto isso, o pessoal que morre de cocaína morre muito mais porque está cheirando cal, cheirando um monte de porcaria. Mármore, né? Mármore, o que você quiser. Agora, a coisa mesmo não. A coisa mesmo, ela tem um poder psíquico devastador. Devastador. Ela tem um poder psíquico devastador e ela tem um poder viciante extraordinário, porque ela te coloca lá nas alturas alcondoradas do excitamento. E aí depois, quando passa o efeito, você entra na mais profunda depressão, aí quer cheirar de novo para sair da depressão e entrar de novo no paraíso. Aí esse ciclo é o inferno. É igual crack, né? Mata o cara, não tem jeito, né? Não, então, aí tem uma quantidade enorme de outras coisas a serem faladas, mas o nosso tempo aqui, eu acho que está acabando, né? Nós estamos quase 2 horas aqui, e está bombando, e tem algumas pessoas querendo aparecer, falando mal, e não vou falar não vou falar o nome desse cara, que toda hora está falando, porque está todo mundo falando que está adorando a nossa live, e esse cara é contra, e nem sei quem é esse cara, nem sei, não vou falar o nome dele. Você ouviu o amado hater. Ele Ah, gosta tanto de mim que não vai embora. É incrível. Você quer ver? Ele vai ficar até o fim, não é? Ele vai ficar. Meus amigos haters, que coisa, eu adoro um hater. Não, o cara falou, eu quero entrar para discutir com o Caio. Eu falei, tá bom, um dia... eu não discuto com ninguém. Meu filho, se você entrar, eu saio. Mas eu não vou discutir. Agora, se você quiser conversar comigo, é outro. Coitado. Olha, tem tanta gente... Olha, Caio, o que as pessoas te amam, vou falar sinceramente, não é porque você é meu amigo, você vai ver depois, vai ficar gravado na IGTV, mas você vai ver a quantidade de pessoas que estiveram nessa live. A pessoa está falando, toma cuidado, acho que você está... toma cuidado, cara. Ela acha que o cara está apaixonado por você. É bem possível. Essa é aquela paixão sadomasoquista. Mas todo mundo está dizendo, esse Caio é sensacional. Tomara que tivesse mais gente com você, Caio, porque o mundo precisa de gente. Você falar de orelhada, você falar por falar, né? Até qualquer idiota faz isso. Aliás, o Nelson Rodrigues está começando acho que está ficando com razão mesmo, né? Que diz que o mundo seria dirigido por idiotas, não pela qualidade, mas pela quantidade. E eu acho que está acontecendo isso mesmo, né? E aí é nesse sentido da democracia, que é um sistema horrível, mas é melhor do que todos os outros. Exatamente. Ela chega num ponto em que qualquer idiota populista pode ser eleito. E porque justamente os seres humanos mais inteligentes, mais capazes, mais perceptivos, mais preparados, não têm a cara de pau dos populistas, que em geral não têm nenhum preparo, não sabem nada, são os ignorantes descarados se jogando. Aí o povo também não tem quase nenhum discernimento, e eu creio no que a Bíblia diz no livro de Oséias, no capítulo 4, de que assim como é o povo, assim é a liderança. E assim como é a liderança, assim é o povo. É um processo que se retroalimenta. E na democracia, e numa era de comunicação como a nossa, onde todo idiota fala, você viveu num tempo, como eu também, que só pessoas interessantes apareciam para falar. É verdade. E aí, a gente nem sabia como tinha idiota no mundo. Porque são umas pessoas mais legais ou mais articuladas que falavam. Aí, quando surgiram as plataformas, todos os idiotas, como também muita gente inteligente, genial, se manifestaram, né? Mas a genialidade é menor do que a idiotice.
Então, cara, a expansão da idiotice cresce. Cresce. E a possibilidade dos idiotas, das bestas, serem eleitas aumenta no populismo democrático. Ô, Caio, eu não sei nem como tinha. Foram 2 horas que a gente ficou, certinho, 2 horas. Nós estamos bombando aqui, marca no final, vai marcar milhares de pessoas, né? Eu vou botar na IGTV para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo, mas foi uma honra te entrevistar. Eu acho que foi a primeira vez que eu te entrevistei, né? E espero que tenha correspondido como entrevistador. Você é um querido. E como amigo, querido, porque, muito querido. Você sabe que eu amo você de verdade, acho você uma pessoa completamente fora da curva, fora dessa religiosidade que eu acho muitas vezes nojenta, que acua as pessoas, que deixa as pessoas traumatizadas, doentes, né, para o resto da vida. É um trauma que não sai, com uma culpa incrível na vida, e eu fico muito triste que isso aconteça, porque eu tenho certeza que se eu estivesse conversando com Cristo, ele falaria, meu Deus, não, Jesus falaria, não passe perto disso daí, né? Então eu acho que a igreja, como você disse, está dentro de nós, Cristo está dentro de nós, Deus é a gente, e eu creio profundamente nisso. Eu queria que você falasse do caminho da graça, como é que as pessoas podem te acompanhar, né? Eu sei que muita gente gostaria muito de te conhecer pessoalmente, mas você não está saindo de casa há um tempão, né? Faz mais de 1 ano que você não está saindo, não é isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio que você está em casa. E quase 1 ano e meio. Só vai sair para fazer meu casamento, mas o resto tudo bem. Depois você... Mas isso já está imunizado. Isso já está acordado, né? Mas eu tenho 2 netinhas morando comigo que não estão ainda. Então, eu tenho que protegê-las. Vai dar tempo para elas. Quando elas forem vacinadas lá por setembro, por aí a casa vai ficar normal, porque todos os outros já foram vacinados. Mas já está acordado isso que você vai fazer meu casamento. Isso a gente já com muito combinou. Prazer. Com muita alegria. E dá um beijo na esposa, tá bom? A Daiane adora você. Vocês continuam falando, eu adoro falar. A gente vai conversar. Vamos ver se a gente faz mais coisas juntos, né? Eu acho que a gente tem muito espaço para a gente falar aqui e nas suas lives. Um dia eu vou participar, se você quiser. Com prazer, meu amigo. Eu fico muito feliz. Deus te abençoe. Só queria que você fizesse uma oração para a gente nesse final, se for possível. Com muita alegria. Jesus, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Por cada pessoa que está aqui, que passou aqui, e que pode tirar proveito. Amém. Proveito da luz. Amém. Proveito da boa nova, proveito do evangelho, proveito do perdão, da cruz, proveito do fato de que está tudo pago, que eu preciso e precisamos ter paz para nos deixarmos pacificar, para que a nossa vida melhore como um fruto natural. Por favor, ajuda, ilumina a mente, o coração, os sentimentos, as emoções de cada pessoa, para que o que a gente conversou aqui fique e se torne duradouro, quem sabe eterno, no coração de muitos. Em nome de Jesus. Amém. Beijão, meu amigo querido. Glória. Beijão para todo mundo. Te amo. Amém. Eu te amo também. Também. O Senhor nos abençoe. E vamos nos ver em breve. Beijo. Vamos tomar um vinho junto. Logo. Tchau, tchau. Logo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, querido. Boa. Tchau.